está aqui comigo. Olá, bom dia. E hoje nós vamos entrar em... a gente vai falar com a Núbia. Oi, Núbia! Que alegria estar aqui com vocês. Um prazer muito grande. Essas lives diárias têm sido muito proveitosas. Eu tenho recebido comentários de pessoas assim, por favor, pede a Dona Cris para continuar todo dia, mesmo depois que acabar a pandemia. Com certeza, muita coisa vai mudar depois dessa pandemia, quando ela acabar, né? Verdade. Mas, hein, Núbia, aquele post que você colocou hoje lá no seu Instagram, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre esse cenário que nós estamos vendo, que está tão assim óbvio, né? Está tão assim claro para a gente. Uma coisa que no passado, alguns anos atrás, a gente ouvia falar sobre o Apocalipse e a gente ficava assim, mas como é que vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai conseguir ser só um governo? Como é que ele vai conseguir ser só uma moeda, marcar as pessoas? Como é que ele vai, né? Porque era uma coisa tão assim, distante da realidade. E é tão simples também que naquela época a gente não tinha o telefone, né? O móvel. E como que ele vai aparecer para todo mundo ao mesmo tempo? A gente lembra que a gente pensava, até tinha filmes, né? Filmes sobre Apocalipse. A marca era tipo uma tatuagem na pessoa, né? Então, hoje não, a gente vê que nós estamos vivendo em dias que a gente vê claramente um cenário sendo preparado para a chegada dele, né? Em que você vê ali muito ódio contra todas as pessoas que não pensam igual à maioria. Então, por exemplo, você estava lá, você escreveu lá sobre os conceitos, né? Que é o início da marca, os conceitos que mudaram. E realmente, hoje, quando você fala sobre, por exemplo, casamento, as pessoas falam, mas por que casamento? A gente pode morar junto. Se você fala sobre santidade, as pessoas falam, isso é fanatismo, gente. A gente é ser humano, ninguém pode viver em santidade. Se você fala sobre sacrifício, meu Deus, as pessoas colocam um ovo, né? Porque como assim? Jesus sacrificou por nós para a gente não precisar sacrificar. Então, os conceitos bíblicos são muito rejeitados, resistidos. E quem prega e quem acredita neles são considerados, né, pessoas intolerantes, né? Fizeram até uma música contra a gente, né, contra a Igreja Universal, um cantor aí. Ele foi lá, fez um show e falou contra o sacrifício e estava dando todas as indiretas possíveis, que a música era contra a Igreja Universal, porque prega sacrifício. Então, a gente está se tornando intolerante, quer dizer, a gente é considerado intolerante não só pelos incrédulos, mas por muitos cristãos também. E aí você estava falando sobre esse conceito que é como se fosse o início da marca, que quando vier realmente a marca, né? Que quando tiver que colocar a marca, a gente nem vai estar aqui mais, vai ser tão assim fácil, não vai ter mais essa resistência, não vai ser igual aqueles filmes de antigamente, que a pessoa via, que era uma marca 666, né, e tal. Vai ser assim, tão claro que eu quero fazer parte disso. É claro, eu faço parte, eu sou cidadã do mundo, né? E eu não sou mais, as pessoas vão pensar assim, eu não sou mais brasileira, americana, italiana. Não, eu sou cidadã do mundo, então ninguém manda em mim. Quem manda em mim? Olha, aquele líder, né? A pandemia abriu a porta para que tudo que já tinha sido programado viesse à tona e com o apoio da população. As pessoas vão desejar isso, é uma solução.
assim, praticamente perfeita para muitos problemas. Você vê que nós temos aqui na Europa muitos itens que facilitam a vida, mas que tiram a privacidade completamente do ser humano. A liberdade. E algo que é tão apreciado pelas pessoas, elas não estão vendo que estão perdendo a sua liberdade. Quer dizer, o diabo, ele não chega com a aparência do mal. A Bíblia já fala isso. Então, muita gente tem esse pensamento que anticristo vai vir, é uma pessoa que vai vir com o nome anticristo. E não é, ele não vai ter esse nome. A marca vai ser uma coisa visível que as pessoas vão... Olha, isso aqui é a marca do anticristo. Não, vai ser algo muito sutil. Como você estava dizendo, dos conceitos, né, que foram mudando. Isso está vindo já há muitos anos. Você vê que os conceitos bíblicos têm sido rejeitados frontalmente há muito tempo. Começou nas universidades, né? O ensino começou a mudar. Os próprios movimentos, né? Você vê o feminismo que começou lá na época da mamãe, né? Na era da mamãe, é um movimento antibíblico, né? Porque você vê que não era sobre direito só. Porque se fosse só sobre direito, né? Mas não era só sobre direito. Era realmente, você vê, empoderar a mulher, porque, poxa, hoje a mulher está em todo lugar. E por que existe ainda esse movimento? Tipo, até onde a gente vai, até quando você vai querer a autoafirmação que você tem valor, né? Mas é uma coisa tão assim, demoníaca, né? Porque ela parece legal. Parece que é sobre uma coisa bonita, tipo, olha só, o feminismo é para dar às mulheres o direito os direitos iguais, né? É para ela poder trabalhar, votar, dirigir, sair, fazer a vida dela. Essa é a aparência, né, do feminismo. Todo mundo entra nesse movimento, muitas cristãs, muitas obreiras até, são feministas porque elas pensam, elas não estão vendo o que está por trás do movimento, né? O que está por trás do movimento é o quê? É a independência, que você não vai deixar nenhum homem mandar em você. Isso aí é antibíblico. Né? Porque a Bíblia fala sobre a questão da submissão. Isso é antibíblico. Mas as pessoas, elas meio que tapam os ouvidos ou os olhos, não sei o que é, que está tão claro na Bíblia, mas elas não aceitam. E quando você fala sobre... Anestesiadas. Elas ficam anestesiadas. O espírito dos últimos tempos tem esse poder de entorpecer as pessoas, né? Você estava fazendo o estudo de 1 Coríntios 11, na semana retrasada, e teve aquele assunto do véu. Aquele foi um movimento feminista, abaixo do véu. Tipo, nós não queremos o véu, nós vamos para a igreja do jeito que a gente quer. Nós vamos mostrar o cabelo. Então, o diabo sempre tentou entrar dentro da igreja. Tudo que está acontecendo no mundo, ao invés da igreja influenciar o mundo, ele quer que o mundo entre dentro da igreja. Aquelas mulheres estavam começando um movimento feminista, não é? Mas o apóstolo Paulo foi lá e denunciou, repreendeu. Então, hoje nós também temos esses conceitos mundanos, seculares, entrando dentro da igreja. Como você disse, tem obreiras que acabam aceitando essas ideias e passam a fazer parte de movimentos, levantar bandeiras que são antibíblicas. Completamente antibíblicas. Você pensa assim, como um cristão pode apoiar uma ideia dessa? Ficou cego espiritualmente, porque isso não tem princípio bíblico, não tem base bíblica. Antes de eu apoiar qualquer movimento, antes de eu aceitar qualquer ideia na minha mente, eu tenho que ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Né? Então, e até mesmo contra o evangelho que fala assim, o irmão contra irmão, né? Então, quer dizer, na própria igreja há divisão. E também, quando se fala, a Bíblia fala que os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. Nós já vivíamos isso há anos, e são sinais, né?
Mas você ia falar mais alguma coisa, eu interrompi? Isso que a senhora está falando sobre a família, esvaziar a autoridade dos pais sobre os filhos, faz parte do marxismo cultural. A senhora vê que em vários países do mundo, os pais não podem sequer disciplinar um filho, porque a lei chega ali e toma a guarda do filho. Os filhos são treinados nas escolas a denunciar os pais. Nós temos países aqui na Europa que é assim, ensinado para a criança que o pai tem que bater na porta do quarto. Se ele entrar no quarto do filho sem avisar, ele está tirando a privacidade dos filhos. Quer dizer, isso é antibíblico. Isso é antibíblico porque a Bíblia fala que os pais têm que corrigir os filhos, né? Que tem que educar. Mas a lei acabou tirando esse direito, entendeu? E os pais hoje estão obrigados só a sustentar o filho. Educar ele não pode. E aí já nós temos há um movimento, sem né? regras. E já há um movimento de educação global. Quer dizer, uma pessoa, um homem, vai educar todos vai todas determinar as terras como ao mesmo pensamento, né? Existe. É só procurar na internet. Existe um convite feito por uma grande religião romana que está o Papa, né? Exato. O Papa está falando que vai apontar uma pessoa para cuidar da educação do mundo. Educação de todos os filhos, de todas as crianças. Então, se nós não nos posicionarmos nesse tempo, não enxergarmos as características dos dias que nós estamos vivendo, nós vamos perder a oportunidade, não só de nos prepararmos como noiva do Senhor Jesus, que a gente tem que estar ataviada, que é o que fala Apocalipse. Nós temos que estar prontas, como aquelas 5 virgens prudentes. E nós vamos deixar de fazer o trabalho como igreja do Senhor Jesus, porque Deus espera algo da gente nesse tempo. Se nós formos absorvidos por esse espírito dos últimos dias, nós não conseguiríamos ir contra os muitos anticristos, que foi o que eu escrevi ali. Nós temos... eu fiz esse post baseado em um versículo que está lá em 1 João 2,18, que ele fala, filhinhos, é chegada a última hora. Quer dizer, nós estamos... A última badalada do relógio. O relógio de Deus é como se ele estivesse chegando agora à meia-noite, que é a hora que ele vem buscar a noiva. Nós estamos na última hora. E muitos anticristos virão. Então, antes do anticristo aparecer, muitas ideias, muitos conceitos, muitas pessoas vão trazer pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar em estado de vigilância. O próprio conceito do sacrifício, Núbia, você vê que essa palavra, né? Essa palavra, ela tem separado cristãos e cristãos. Né? Tem aqueles que não acreditam em sacrifício de jeito nenhum, que eles não acreditam e eles condenam quem fala sobre sacrifício. Né? Esses não tomam a cruz e carregam. Né? Eu não sei como eles conseguem entender a palavra de Deus tirando a palavra sacrifício dela, né? Porque o sacrifício não estava só no Velho Testamento. Ela estava mais ainda no Novo Testamento, porque você vê, é um sacrifício danado. Você olhar, um homem olhar para uma mulher e não desejar. Nenhum pensamento impuro. Né? O sacrifício, quer dizer, a palavra sacrifício tem sido o que tem separado as igrejas. Né? A igreja do Senhor Jesus, ela ficou... ela está dividida, não a igreja de verdade, né? As igrejas não estão divididas. Espiritual, as igrejas de denominação. As denominações estão divididas justamente pela palavra sacrifício, né? Você vê que quem prega sobre sacrifício? Quem fala sobre sacrifício? Porque você é um entendimento, né, bíblico que dói, que machuca, que demanda muitas mudanças, que é radical, né? Perdoar aqueles que te ofenderam, que lhe fez mal. Quer dizer, está bem claro que é um sacrifício. E a nossa carne não quer isso, né? A gente tem que lutar contra ela, quer dizer, é um sacrifício. O diabo, ele tem estratégias para enganar os incrédulos e ele tem estratégia para enganar cristãos também. Ele prepara argumentos para todos os públicos, digamos assim. E hoje
a palavra contra o sacrifício vem com o argumento da graça. Quer dizer, a graça de Deus, ela cobre tudo. Inclusive, se você quiser ter um deslizezinho na carne aí, pecar, depois é só você se arrepender que você vai ser perdoado. Quer dizer, nega-se o sacrifício de todas as formas, né? Não só o sacrifício de você ir lá e colocar uma oferta sacrificial no altar. É o sacrifício da própria vontade, porque eles querem entrar no reino de Deus fazendo a sua própria vontade. Você vê, a graça cobre todos os frutos da carne. Uhum. Você vê lá, eu acho que é em Romanos, né, que Paulo fala sobre homossexualismo, né? Tá bem claro, assim, né? Mas pela graça você pode ser, não tem problema, né? Pela graça, por amor. Poxa, um amor, como é que Deus vai ser? Deus é amor, Deus é amor. Então, as pessoas, por causa desse entendimento falho da palavra de Deus, elas estão aceitando os frutos da carne como se fossem fazer parte. Não, Jesus entende. Mas está bem claro no Novo Testamento, não é Velho Testamento, não. No Novo Testamento, para onde as pessoas que praticam os frutos da carne vão? Elas não entrarão no reino de Deus. Está bem claro, não tem como nem... Não dá para entender outra coisa. Não dá margem para outra interpretação. Não dá. Mas, você vê que eles não parece que é aquilo que você falou, eles estão meio que zumbis, né? Meio zumbis. E eles não estão entre o povo, eles estão na liderança muitas vezes. E eles falam bem, eles cantam, eles são famosos, eles são cantores evangélicos. E eles estão ali promovendo essa ideia. E você que não tem o discernimento espiritual para ver, não, isso aqui eu não vou ouvir. Essa pessoa, o que ela tem para falar, eu não vou ouvir, eu não vou nem seguir, porque essa pessoa é anticristo. Quando você faz qualquer coisa que você vai contra a palavra de Deus, você está fazendo parte dos anticristos. Porque é antibíblico. Cristo é sacrifício, né? Então, quando você é contra o sacrifício, então você está sendo um anticristo. E você vê que a Bíblia fala sobre isso, que há muitos anticristos. Quer dizer, todo mundo pensa que só tem um. Não, tem muito, vai ter um líder, mas tem muitos anticristos. Quem são esses anticristos? São aqueles que pregam, que até conseguem fazer as pessoas aceitarem conceitos antibíblicos. São os que lideram, são os que formam opiniões, são aqueles que são influenciadores, digamos assim, né? Então, junto com esse anticristo vem o movimento anti-igreja, muito presente nos nossos dias. Os desigrejados combatem os igrejados. E se tornou até tipo assim, a pessoa que é virgem, que se protege, se guarda, ela passa a ter vergonha porque ela é assim. A que é dizimista, eles querem atacar de tal forma que você é uma boba, você está dando dízimo para o homem. Você dá oferta, você está dando para o homem. Tudo que é correto, aos olhos dessas pessoas, se tornou errado. Né? É como se os que estão andando segundo os princípios de Deus estivessem sendo manipulados, né? Aí é só você chamar a gente fanático, de bitolado, porque aí já denigre de uma certa forma, que se torna assim, aquilo ali, aquela pessoa, que essa igreja é intolerante, essa igreja não aceita. É radical. Né? É radical demais. Exatamente, é assim que você vê o movimento do anticristo se formando, né? Você vê aí um cenário que você tem as pessoas contra o governo, que também é antibíblico. Né? É antibíblico isso, hein? Mesmo tendo presidente ruim, quando a gente tinha aí alguns presidentes que eram corruptos, a gente não ia contra eles, porque isso aí é antibíblico, está escrito na Bíblia. Deus é que dá autoridade. Então, a gente tem que respeitar a autoridade, mesmo quando essa autoridade não teme a Deus. Né? Mas aí tem obreiros
obreiros, pessoas da igreja que são contra o governo, que são contra a liderança da igreja, que falam mal. Olha só, esse cenário do anticristo tá se formando. A gente está aqui falando, a gente não está aqui como comentarista, sabe? Só falando do que está acontecendo. Nem querer amedrontar. A gente está aqui alertando você, porque às vezes você está sendo um anticristo dentro da igreja usando um uniforme. Às vezes você é uma esposa de pastor, sabe? Você está sendo um anticristo. Quem é anticristo, quem não vive a palavra de Deus, vai ficar para trás. E quando você ficar para trás, o que vai acontecer? Como é que vai ser aqui esse mundo? Nós temos aí a novela Apocalipse, que vai começar terça-feira, e você vai ter um pouquinho, mas olha, não chega. A novela é só assim, uma porcentagemzinha, porque não é nada, né? Não é nada em relação à verdade que vai acontecer. Você não vai ter o Espírito Santo para te ajudar. Você agora vai ter que praticar a palavra de Deus, porque você vai entender que você não praticava. E aí, o que vai acontecer? Você vai se tornar essa pessoa intolerante, que é racista, fascista, machista, todos os nomes que eles nos chamam. Não, ante tudo. Tudo que eles levantam, né? Então, o cristão de verdade é considerado racista, um monte de coisa. Por causa... Não é racista, mas porque não faz o que eles mandam, né? Então, você não vai ter o Espírito Santo para te guiar, para te ajudar. Não vai ter. E a palavra de Deus vai ser também tirada. Eles não vão deixar, eles vão queimar a palavra de Deus. Eles vão querer tirar isso aqui, sabe? Que você tem aí no seu celular, que você tem em todo lugar, que você pode comprar, que você pode adquirir várias de todas as línguas. Depois que Jesus vier levar a igreja, quem ficar para trás não vai conseguir acessar a Bíblia. Então vai ter que lembrar de tudo, sabe? Que rejeitou. Que ela ouviu por muitos anos. Né? Que rejeitou e resistiu, vai ter que lembrar. E para viver, ela vai ter que negar os princípios e os conceitos dessa nova ordem, né? Então ela vai se tornar um rebelde. E o que eles fazem com os rebeldes, né? Eles vão falar, toda a humanidade vai ser contra os rebeldes, porque os rebeldes, eles estão atrapalhando a nossa paz. Eles não aceitam a nossa harmonia, o nosso amor. Então, eles vão matar. Então, para você ser uma pessoa de Deus na época do anticristo, você vai ter que morrer, literalmente. Eles vão ter que matar. Você não vai poder comprar, você não vai poder trabalhar, você não vai poder ir e vir, você não vai ter a Bíblia à sua disposição, não vai ter igreja. A igreja vai ser a primeira, né, a desaparecer. Então, para você achar quem também vai se tornar cristão de verdade nessa época, vai ter que ser escondido, né? Então, você vê, Anúbia, a gente está aqui como o profeta, como João Batista, no deserto, pregando. Olha, gente... Se arrepende. Sabe? Porque ainda é tempo. Preparando o caminho do Senhor. Hã? Preparando o caminho do Senhor. Nós estamos preparando. O cenário já está aí. Nunca esteve... A gente nunca viu tanta evidência. Tão evidência. Esse movimento global que você tem aí agora por causa desse vírus, né? Então, você tem aí esse movimento global que as pessoas estão se tornando cidadãs globais, elas querem se tornar cidadãs globais. Elas não querem mais ser brasileiras, nada. Elas querem fazer parte de um todo maior. Aí você entende como é que o anticristo vai chegar e liderar, porque é um mundo, não é um país, não é fazer aliança com os países, não. Todo mundo, as pessoas dentro dos países não querem mais fazer parte daquele país. Elas não vão querer. Elas vão querer fazer parte do mundo. Elas vão eleger uma pessoa para cuidar, uma pessoa que vai dar tudo que ela quer, né? A liberdade que ela quer. Tudo. Olha, chega desse negócio de princípio. Pô, tem que ser fiel
a uma pessoa só. Não, você pode casar com várias pessoas, qual o problema? Faz o seu coração. Poxa, a gente tem que ser feliz. Essas ideias, né? Meu corpo, minhas regras, eu só quero ser feliz. Essas ideias são tudo do anticristo. Tudo do anticristo. Que as pessoas estão abraçando. Quantas obreiras, Núbia, elas estão se divorciando porque elas falam assim, eu só quero ser feliz. É uma ideia anticristo. Eu só quero ser feliz. Como assim? Como assim? Por que você não é feliz? Você não tem o Espírito Santo? Mas eu tenho aqui um marido que sabe, um marido que eu não gosto do jeito dele, a gente não se dá. Aprende a se dar com ele. Né? Mas as pessoas estão indo para o divórcio facilmente. Elas estão, assim, tudo envolvendo sacrifício. Namora, cai em pecado. Ai, eu caí, tive um deslize. Ai, a gente teve sexo. A gente teve sexo antes do casamento. Ai, que pena. Ai, eu mandei nude. Ai, Jesus me perdoa. Sabe, as pessoas estão lidando com o pecado como se fosse assim... Uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma coisa banal. Jesus perdoa. Jesus perdoa. Então, você vê, isso é uma ideia anticristo. No fundo, ela não vê aquilo como pecado. Cris, até no meio evangélico, é como se existisse assim, como se fosse um mercado a fé. Que como você vai no supermercado e vê uma prateleira do mesmo produto, tem várias marcas. Muitas pessoas estão fazendo isso com respeito à sua fé. Um exemplo, ela quer se divorciar, então ela procura um pastor que apoie o divórcio, que vai falar para ela que não tem nenhum problema. De preferência, ela procura um que até é divorciado e casou 2, 3 vezes, não é? Então, hoje em dia, as pessoas... eu não quero dizimar, eu não quero dar o meu dízimo, eu não quero devolver o dízimo, melhor dizendo. Então, ela procura um pastor que prega contra o dízimo. E aí fica tudo certo. Nós estamos em tempos que é possível você ser cristão, entre muitas aspas, e fazer a sua própria vontade. É como você estava dizendo aí sobre o governo, né? Nós não podemos estar inseridos num grupo que faz panelaço na rua, que bagunça tudo, que picha. Mas, quando você olha para o passado, o apóstolo Paulo, ele teve o seu ministério durante algum governo justo? Nunca teve. Pelo contrário, nenhum dos discípulos tiveram. Foram imperadores cruéis que perseguiam os cristãos e os cristãos não faziam movimento. Abaixo o imperador, queremos a cabeça desse imperador. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo falou o quê? Nós devemos orar pelas autoridades, não é? Então, a gente tem que orar, a gente tem que reconhecer quem é quem, porque a gente tem o dever, né? Hoje, naquela época, não podia votar. Né? Não podia votar. Mas hoje a gente pode votar. A gente vive em uma democracia que a gente pode votar. Então você está vendo aí governadores identificar quem são ruins para quando a gente tiver que votar melhor. Né? O nosso a gente tem esse direito. Hoje é com voto, né? O nosso movimento hoje é com voto. Exatamente. Correto. A gente tem que... olha só o que está acontecendo. Olha, você está vendo aí São Paulo, né? Você está vendo aí os estados. Você está vendo aí. Pensa no povo ou se pensa quem só é quem? nele? Né? Você está vendo. A gente não vai ficar fazendo movimento e ir na rua fazer isso. Mas a gente também não é um burro, né? Que não está enxergando o que estão fazendo aí, né? Toda essa cilada que eles estão fazendo aí com o governo. Mas, Núbia, o importante é que a gente tem que viver a palavra de Deus diante de qualquer situação. Esteja num governo bom, esquerdista, ou da direita, ou corrupto, né? Ou a gente está aí vivendo, por exemplo, você está numa família em que as pessoas são falsas, são hipócritas, vão na igreja, mas não são aquilo. Você tem que ser cristã em qualquer situação. Você não tem direito... quando a gente lê, né, sobre os cristãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos porque eles viviam a fé deles, de verdade. Eles não disfarçavam a fé. Né? Assim, tem gente, quando a gente vai ver na rede social dela, você não reconhece aquela pessoa. Ela é obreira? Ela é obreira? Não parece.
né? Aí você vê lá, e você vê às vezes uma foto dela de obreira. Porque o resto, você pensa assim, ela é uma blogueirinha. Ela é uma blogueirinha que está querendo fãs, que está querendo aí a fama, que está querendo seguidores, que está querendo e fica falando de todo tipo de assunto. E às vezes se acrescenta um versículo bíblico só para disfarçar para o pastor, né? Quer dizer, a gente vê muitos cristãos meio que combinando, né? Combinando, se adaptando com a situação atual. E a Bíblia nos ensina que não, que para nós sermos santos, nós somos separados. Então, tem que haver uma diferença muito clara. As pessoas têm que ver e olha, essa pessoa não é igual às outras. Essa mulher, essa esposa não é igual às outras esposas. Essa funcionária não é igual às outras funcionárias. Essa filha não é igual às outras filhas. Essa estudante não é igual às outras estudantes. As pessoas tinham que ver isso, mas você não vê mais. É muito raro você ver esse diferencial, né? Aí, então a menina vai para a faculdade e ela está lá entre as amigas que ficam falando besteira e ela está lá. Ela fala assim, eu não estou falando, mas ela está com elas. Ela se veste como elas. Ela ouve as músicas como elas. Né? Todo mundo estava ouvindo aí o show. Eu nem fiquei sabendo desse show, porque a gente vive num mundo tão distante desse mundo que a gente só fica sabendo depois, né? De muita coisa que está acontecendo. E teve aí o show, né? Esse fim de semana desses artistas, esses cantores. E muita gente que se diz cristã estava lá, aplaudindo, estava assistindo, estava curtindo, né? Essas músicas de um movimento que é antibíblico. Se você for lá no site deles, Núbia, se você for no site desse pessoal, dá para ver que é antibíblico. Dá para ver. É um movimento mesmo para promover um dia o anticristo. E muita gente cristã ali. Qual o problema? Vocês são muito radicais, sabe? Então, os cristãos da Bíblia, eles eram diferentes. E tinha uma causa boua, né? Ia dar comida para os pobres, quer dizer. Isso é o que eles falam, né? Um lado. Isso é o que eles falam. Aí, olha só, a Bíblia, você vê todo mundo que foi homem de Deus, mulher de Deus aqui, né? Incluindo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Todo mundo. Ele não era amado. Não dá para ser popular e ser cristão ao mesmo tempo. Não dá para ser famoso. Não dá. Não dá, porque para você ser famoso, você vai ter que deixar algumas das suas práticas radicais de cristão para agradar o público. Tem que agradar o público, né? Tem que agradar as pessoas. É que muitas vezes as pessoas entendem o evangelho errado. Elas acham que vão se converter e só vai ter ganhos na sua vida. Nós temos um ganho infinitamente grande, que é a nossa salvação. Espiritual. Ganho espiritual. Nós vamos perder muito nesse mundo. Nós vamos perder amizades, nós vamos perder muitas vezes a reputação, porque vai ter pessoas que antes nos achavam inteligentes, que agora vai falar que a gente ficou louca, maluca, não é? A gente vai perder até o convívio com familiares que a gente ama muito, que não vão querer mais ter contato com a gente. Então, nós temos que estar preparados para perder. Quem se converte não entende isso, que o apóstolo Paulo disse, por amor a Cristo eu perdi todas as coisas. Ele perdeu literalmente mesmo. Olha quem ele era, né? Se você pensar em reputação, em posição na sociedade judaica, então houve uma perda, mas o ganho espiritual, então as pessoas, quer dizer, está acontecendo uma mudança muito grande no mundo. Mas nós que somos cristãos, eu creio que a mensagem é essa, qual mudança que está acontecendo dentro da gente? Eu tenho vivido dias que eu sei que o Espírito Santo quer falar comigo, ele quer me ensinar coisas que ele não tinha conseguido me ensinar ainda. Então nós que somos de Deus, a gente tem que fazer essa pergunta. Meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa pandemia, com essa crise toda? Porque muita coisa nos foi tirada. E quando tira,
fica a realidade, né? Que muita gente se apoia, Cris, se apoia no ir à igreja, nos grupos, na amizade, se apoia em coisas que não podem dar sustentação. O vento forte, a tempestade veio sobre todas as casas. Aqueles que construíram sabiamente, aqueles que construíram com tolice. E agora a gente está vendo quem é que vai ter estrutura para ficar de pé diante disso tudo. Então, que esse tempo de quarentena, esse tempo que a gente tem visto o anticristo se manifestar de várias formas, preparando o caminho assim para ele realmente dizer, olha, o controle é meu, nós temos que pensar, o que falta em mim, que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que crescer, onde eu tenho que me consertar, o que eu tenho que abrir mão pelo reino de Deus. Porque se não houver essa coragem para renunciar, para cortar na carne, vai ser doído sim, vai doer muito, mas é preciso. Porque como você disse, o evangelho está ali, é uma história de homens que foram radicais na sua época, no seu tempo. Nós estamos indo contra a cultura. Nós jamais poderemos ir a favor da cultura. A cultura é contra Deus. Como é que eu vou a favor da cultura? A própria arte é antibíblica, né? Porque em nome da arte, as pessoas estão fazendo coisas absurdas contra a palavra de Deus, contra Deus, contra os princípios e valores. Então, uma coisa que antes, né, a gente tinha aula de arte, né? A gente tinha aula de arte, a gente gostava. É tão legal, você estudava, né, muita coisa sobre cultura, e você ficava, que legal, isso é interessante, tá? Mas hoje a gente está vendo que para a gente viver a nossa fé, a gente tem que negar até mesmo tudo que a gente aprendeu. Muitas coisas que a gente aprendeu, muita coisa que a gente aprendeu na escola. Por exemplo, o Núbia, a gente aqui, né, tá estendendo, mas é que não posso perder aqui a oportunidade que a gente está dentro desse assunto. A própria época do romantismo, né? A era do romantismo. Você vê que foi nessa época como é que é o nome dela? Daquela autora que escreveu muitos, Jane Austen, né? E o Shakespeare, né? Essa época aí do romantismo, que você que estudou história, você lembra que você estudou isso na escola. Essa época foi a época que começou a desobediência aos pais. Porque os pais escolhiam os futuros maridos, né? E ali, os pais queriam que a filha casasse com um homem que pudesse dar a ela um lar e tal, cuidar dela e tudo mais. Isso desde assim, sempre até essa época aí, né? Depois que as pessoas, desse romance, não, eu quero casar por amor, eu quero encontrar o meu príncipe, né? Eu quero que o meu coração, não quero casar com quem meus pais mandam. Depois disso, começou muito divórcio. Que não escolheram bem como pai. Porque o coração, gente. Mas a gente aprende na escola, olha só, que lindo, né? Olha só o Shakespeare, o amor, é o que eu sinto, Quer dizer, tudo isso começou lá atrás. E em nome de uma modernização cultural, uma revolução, né? Uma ideia nova. Então, veja como que o diabo, ele é astuto e ele usa coisas que chamam a nossa atenção e faz assim. E o fim disso é completamente contra a palavra contra Deus. Contra Deus. Então, hoje, muitas pessoas se divorciam porque não amam mais. Como assim não amar mais? Nem aprendem a amar mais. Porque elas estão acostumadas a irem pelo coração, tomarem decisões assim, eu olhei, gostei, senti uma atração, quero ter sexo com essa pessoa, vamos levar para casa. Né? Aí tem o filho, aí nasce um filho, aí agora você tem que ficar comigo, você tem que ser pai desse filho. Né? É igual a novela do Apocalipse, a gente vai ver aí, eu fiquei pasma quando ela saiu, e as pessoas torcendo pela mãe do anticristo, né? Porque todo o início da história dela, né? Isso aí não está na Bíblia, tá, gente? Isso é ficção, né? Mas só para vocês lembrarem da novela.
Toda a história dela, ela era uma filha Rebelde. né? Ela hipócrita, porque ela era filha de judeus ortodoxos, mas ela não vivia a fé deles, mas ela fingia para eles que ela vivia. Ela vai para Nova York estudar, né? E lá ela conhece um homem e ela se entrega para ele. Ela se entrega, ele fala palavras bonitas para ela, e ela se entrega para ele. E todo mundo que assiste a novela fica torcendo para os dois, né? Olha só, olha só, até você que assistiu a novela, talvez você estava torcendo pelos dois. Ela estava completamente errada, ela estava sendo rebelde à fé dela, aos pais dela, estava sendo hipócrita. Ela era uma pessoa na frente dos pais, outra por trás. Quando a irmã descobre, a irmã fala, você tem que falar para os seus pais, você tem que falar para os nossos pais, você não pode enganar os nossos pais. Todo mundo fica contra a irmã dela. Todo mundo fica contra. No Twitter, todo mundo falando mal da irmã dela. Todo mundo falando, olha só essa irmã, que irmã, parece um diabo. Tal. Olha só como é que é o mundo que nós estamos vivendo. Percebe as coisas por trás, né? Tudo errado. Ela estava fazendo tudo errado, mas todo mundo torcendo por ela. E quando ela chega lá em Roma, e ela vê que ele não queria nada com ela, ele não queria casar com ela fica, ai, coitada. Aí todo mundo fica com pena dela. E todo mundo fica com raiva dele, né? Mas você vê aí o romantismo de Shakespeare. E o quanto as pessoas são manipuláveis, né? O quanto elas são vulneráveis a uma manipulação. Olha, tem aquele versículo que Paulo diz que o Deus desse século tem um objetivo, que é cegar o entendimento das pessoas. Então, o diabo trabalha com esse intuito, que as pessoas não consigam enxergar, né? Então, se você, de repente, quiser entender um pouco mais de tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho uma dica, não sei se eu posso dar, mas, olha, esse livro aqui explica muito sobre a deturpação dos conceitos bíblicos. Tem 2 capítulos que falam exatamente sobre tudo isso que a gente está falando. A arte, teve um período que a arte começou a trabalhar para colocar o homem no centro. Antes, era Deus no centro. E a arte, a literatura, a música, artes plásticas, começou a tirar Deus e o homem ficou no centro. O homem e o desejo pelo prazer. Quer dizer, você pode satisfazer a sua vontade, não importa qual vontade você tenha. O prazer, que é o hedonismo, né? O prazer é liberado para todo mundo tem direito. E aí não importa mais o que Deus pensa, o que Deus acha, foi tirando Deus da sociedade, tirou da família, né? E é isso que a gente está vivendo hoje, consequência de ter colocado Deus distante de tudo. E para acrescentar, Nubia, eu digo que Deus é tão maravilhoso que Ele deu toda essa visão, Ele está dando para a gente um mapa assim, do que está acontecendo, para que nós nos preparássemos para encontrar com Ele e não ser envolvido pelas coisas do mundo. Então você vê que Ele está dando uma chance muito grande para muita gente ver Ele falando nesses dias. Exatamente. Só que a gente tem que esmagar a nossa azeitona. Dona, isso é uma das coisas que a senhora sempre falou para a gente na reunião de esposa, que nós tínhamos que ter o nosso azeite de reserva. Não sei se a senhora lembra disso, mas esse sempre foi um assunto que a senhora lembrava. Então, hoje nós temos que ter o azeite para o nosso uso do dia a dia e o azeite de reserva. Mas para você ter o azeite, você tem que esmagar a azeitona, que é o sacrifício da própria vontade, que é essa vida de renúncia que o Senhor Jesus ensinou, né? Porque senão a gente não vai conseguir ser essa noiva pronta para quando o noivo tocar a trombeta, os anjos tocarem a trombeta, né? Não dá tempo da gente ir lá se aprontar. Você tem que estar pronta. Como agora, você me chamou, tipo, eu queria passar o negócio, mas não deu tempo. Mas esses sinais, esses sinais são como aquela voz que dizia assim, lá vem o noivo. Então a igreja se levanta preparada para o noivo. Então, esses acontecimentos é essa voz. E é não abrir e fechar de olhos.
dizem que dura cerca de uma fração de 4 segundos para abrir e fechar os olhos. Quer dizer, não dá tempo de nada. Nada. Então, nós temos que estar realmente prontos a cada dia, a cada minuto, manter o fogo do altar aceso, aquele fogo que Deus acendeu lá no tabernáculo e ele deu a ordem para os sacerdotes. Não deixa esse fogo apagar. Então, a gente tem que manter esse fogo, a responsabilidade dessa pessoa que está ouvindo a gente agora. Não é da igreja, não é do pastor, não é da gente que está aqui. Nós estamos aqui promovendo a fé, tentando ajudar você, mas é sua responsabilidade buscar, orar. Eu não sei se você percebeu, Cris, mas a gente está vivendo dias tão difíceis, é uma apostasia tão grande, que as pessoas não estão conseguindo manter o foco nas coisas de Deus. Elas não conseguem ficar muito tempo. Quando você fala assim, nós vamos orar, as pessoas conseguem orar 5 minutos, 10 minutos. Elas estão com a mente, e isso já é uma marca do anticristo, de certa forma. Você vê que há um adoecimento na mente por causa desse monte de entretenimento. Você que fica vendo um vídeo atrás do outro, uma foto atrás da outra nas redes sociais, você está gastando a sua memória, a sua mente com coisas inúteis. Quando você precisar da sua mente para a palavra de Deus, você vai estar cansada. Isso já é uma estratégia do mal, né? Então, veja bem onde você coloca os seus olhos, o que você ouve. Será que você precisa ficar ouvindo música o tempo todo, vendo vídeo o tempo todo, consumindo a sua mente com essas coisas? Então, para que você mantenha foco nas coisas de Deus. Aquilo que os homens do passado, eles ficavam ali, o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, só Ele, Deus. Muita gente hoje não consegue ficar. Você vê, tem gente que está surtando, tendo tudo em casa e não está aguentando, né? Por quê? Porque está vivendo esses dias. Então, Núbia, mostra só rapidinho, antes da gente terminar o livro de novo, levanta um pouquinho mais para as pessoas verem. Como vencer suas guerras pela fé. Nós tá temos um virado, capítulo. Esse livro está disponível pelo arcacenter.com.br, tá? Então, se você quiser ler, está disponível, pode entregar na sua casa. Tá? Bom, a gente tem que terminar, Núbia, porque senão vai cair a live, porque a live não pode ficar mais de 1 hora, né? Então, a gente dá continuidade amanhã, 8 horas, a live. Essa live vai ficar salva, vai ficar aqui no Story, no Live e também no IGTV mais tarde, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigada pela sua participação, Núbia. Deus abençoe a todas. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.